CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje recebe Maria Eugênia Buozzi, sócia fundadora da Resultante, escritório especializado em integração ESG para empresas, investidores e instituições financeiras. Oi, Maria Eugênia, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu, Rosana. Maria Eugênia, para começar a nossa conversa, explica para a gente o papel da Resultante. Eu sei que vocês tentam traduzir para as empresas, as instituições que estão interessadas em implementar uma agenda de sustentabilidade, esses conceitos ESG. Isso aí. Na verdade, a Resultante ela é uma empresa que trabalha com uma agenda de consultoria, pesquisa e formação de profissionais, de fato, como você falou, né, fazendo um papel de tradutor e intérprete entre a agenda da sustentabilidade e a agenda do setor financeiro. Os nossos membros mais sênior aqui, os sócios, vieram do setor financeiro, então são pessoas que têm muita familiaridade com a agenda de produtos bancários, de produtos de investimento, e que ao mesmo tempo tivemos todos aí o privilégio de conviver com essa agenda da sustentabilidade ao longo da carreira e entender o sentido que isso faz, na verdade, para os negócios. Então, a hora que a gente sentou todo mundo junto e começou a estruturar a empresa, a ideia realmente foi trazer isso para um foco financeiro, para um foco de negócio, para uma agenda de resultado, enfim. Não que a agenda institucional não seja e é extremamente importante, mas a hora que a gente consegue tangibilizar isso de alguma forma para as lideranças executivas, para o setor financeiro, isso tende a se disseminar com muito mais facilidade. Então, o nosso papel é esse. A gente traduz, interpreta e fomenta essa agenda aí, tanto com o setor financeiro quanto o setor corporativo. E você o faz com toda a propriedade porque você já foi gestora de fundo de ações no começo da sua carreira, né? Exatamente. Eu trabalhei no ABN AMRO Real, né? O Banco Real ele sempre teve muito esse DNA de sustentabilidade, muito imbuído aí nos negócios, desde a liderança do Fábio Barbosa lá atrás, talvez um dos grandes pioneiros nessa agenda no setor financeiro, e eu fui gestora do primeiro fundo de sustentabilidade do Brasil, que era o Fundo Ethical. Ele ainda hoje está no portfólio de fundos do Santander. Então, eu fui gestora, fui analista do fundo e era o maior portfólio de renda variável do banco, era o fundo que tinha melhor rentabilidade, a gente tinha um fundo para investidor estrangeiro, um fundo de varejo, enfim. Era uma carteira super valorizada e a gente tinha toda uma paixão pelo tema, né, por conseguir trabalhar e juntar isso com uma agenda aí do setor financeiro. Que diagnóstico você faz hoje em dia do setor financeiro no que se refere à integração do sistema ESG? Eu sei que existe uma procura muito intensa das empresas, das instituições, no sentido de incorporar os conceitos, mas, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade em tornar isso uma realidade. Sem dúvida. Eu acho que esse ano, sem dúvida, está sendo um tsunami. A gente está vivendo um momento aí em que todos os investidores, todas as empresas querem entender mais, mas assim, a gente nunca pode deixar de lado que o ESG, na verdade, é uma jornada, né? A gente tem que dar passos nessa direção. E às vezes eu tenho a impressão de que o setor, tanto financeiro quanto corporativo, ainda enxerga o ESG ou a sustentabilidade como uma bala de prata, como um gabarito que eu preciso ir do 0 ao 100 em 4 segundos, né? Eu preciso, amanhã eu sou o ESG ou eu sou o sustentável. Quando, na verdade, isso é uma agenda de impacto, isso é uma agenda de relacionamento, isso é uma agenda que precisa ser tratada de uma forma transversal à organização. Todo mundo gera impacto. A gente, quando acorda, botou o pé no chão, começou a fazer comida, a gente gera impacto. Imagina grandes empresas e grandes corporações, todas as suas cadeias e os seus financiadores e investidores, etc. Então, acho que ainda falta um pouco esse entendimento da jornada, de que a gente precisa compreender em profundidade quais são esses impactos, o que o meu modelo de negócio faz de bom e de ruim, né, para essa agenda e como é que a gente pode otimizar os bons, minimizar os ruins e trabalhar isso ao longo do tempo. No fim, Rosana, do mesmo jeito que a gente tem meta de crescimento de resultado, a gente também tem que ter uma meta de crescimento ESG, tanto para as empresas quanto para as carteiras de investimentos.
tem que estar no centro de negócios, na estratégia da empresa. Não adianta apenas Sem uma dúvida. iniciativa sustentável, né, Maria Eugênia? Quando o Uhum. importante é você ter domínio sobre toda a cadeia de valor. Sem dúvida, toda a cadeia e tudo que mais importa, né? É o conceito que a gente chama aí de materialidade. Uhum. Muitas vezes a gente ainda vê também companhias e investidores que querem olhar para isso, até instituições financeiras, por exemplo, quando vêm conversar com a gente, muitas vezes chegam falando assim: não, olha, eu já faço tudo de sustentabilidade. Então, eu sou um banco e olha, eu já tirei o copo plástico, a gente reduziu o consumo de papel. E a gente está usando Zoom e Microsoft Teams, enfim, ferramentas de reunião virtual para reduzir deslocamento. Eu falo, tudo bom, mas e sua carteira de crédito? Quem que você está financiando? Não adianta você olhar, claro, é super legal, tem que fazer, e tem que fazer tudo. Mas o olhar da materialidade, o olhar da relevância, ele é super importante para a gente entender onde é que o calo aperta mais e, portanto, é ali que eu tenho que endereçar com maior prioridade. No caso de uma instituição financeira, é a carteira de investimentos, é a carteira de crédito, né? Os bancos, eles financiam toda a economia real e direcionam o recurso, viabilizam as atividades das empresas. Quem que eles estão viabilizando? O que eles estão fazendo com os recursos deles? Da mesma forma, as empresas, a hora que elas têm que olhar se é uma empresa de consumo, o que eu estou fazendo em relação à minha produção, se eu sou varejo, quem são os meus fornecedores, de onde vem a matéria-prima que eu estou colocando na prateleira para um consumidor comprar, enfim, é isso que a gente tem que entender e olhar de uma forma mais, talvez, isso que você falou, né, central no modelo de negócio das empresas. No espectro de ações do sistema ESG, práticas, melhores práticas sociais, ambientais e de governança, qual a letrinha que tem maior peso para uma empresa se tornar de fato sustentável? Legal. Eu vou falar o G por dois motivos. Eu acho que todas as três são fundamentais, Uhum. mas a hora que a gente fala da governança corporativa, ela é central por dois aspectos, na minha opinião. Em primeiro lugar, porque ela já é mais aceita pelo mercado. A hora que eu falo da governança corporativa, né, todo investidor já fala, não, governança é super importante. Se a gente voltasse aí uns 15, 20 anos atrás, talvez uns 20, isso não era bem a realidade, né? A hora que surgiu movimentos como o Novo Mercado, da Bolsa de Valores. Quando as empresas começaram a falar em governança corporativa, a gente ainda ouvia muito, isso aqui é Brasil, aqui isso não vai pegar. E, no entanto, hoje é o tema, né, dos investidores, é a questão da governança. Só para elucidar aqui para o nosso Mas ouvinte, Maria Eugênia, você citou o novo mercado, é o nível mais elevado da governança corporativa, não é isso? isso mesmo, isso Uhum. mesmo. A bolsa ela tem três níveis de governança corporativa, além da listagem, né? A empresa abre o capital, ela pode ser listada normal, mas ela pode, com algumas práticas de governança, conselheiros independentes no conselho de administração, maiores direitos para os acionistas minoritários, enfim, tem várias regrinhas e ele vai alcançando níveis mais altos de governança. O maior deles é o novo mercado. Hoje, uma empresa que abre capital sem ser um novo mercado, ela tem uma penalização dos investidores, porque eles entendem que uma empresa que não tem uma boa governança, ela vai valer menos em longo prazo. E o E e o S já começam a se provar também uma forma aí de gerar valor para as empresas, né? O cara que está olhando para energia, ele vai ter menos custo operacional, ele vai ter eficiência, né? Ele vai reduzir desperdícios, enfim. Então, eu tenho redução de custo, tenho aumento de lucro, tenho maior resultado. O cara que está olhando satisfação do colaborador, olhando aí, né, na agenda social, por exemplo, o colaborador que está mais satisfeito, mais feliz, ele é mais produtivo, a empresa atrai mais talentos, retém mais talentos e com isso também mais resultado, mais valorização da ação. Mas por que eu mantenho a governança ainda aí, talvez, como o fator principal que a gente olha dentro do ESG? Porque sem o G, o E e o S é meio que voo de galinha. Né? Se Uhum. a liderança da empresa, se a governança da empresa não estiver olhando para isso do ponto de vista da estratégia, ou seja, se isso não tiver no modelo de negócio, se isso não tiver na agenda do conselho, da diretoria, existe um limite do que as áreas técnicas, né? Eu costumo brincar da menina da sustentabilidade. E a gente aqui, muito felizmente, estamos em duas mulheres conversando sobre isso. Eu já fui a uma mulher numa mesa com 26 caras na mesa de operação de investimento. Sabemos a dificuldade que é ser mulher no mercado financeiro, É né? um ambiente ainda E predominantemente masculino, né, Maria Eugênia? ainda bem que cada vez menos. Tenho feito mais reuniões cheias de meninas, gosto muito Uhum. disso. Mas a gente, eu era ainda a analista ESG, a gestora ESG, então eu também fui um pouco a menina da sustentabilidade. Aquela área que o cara falou, tem alguém que está cuidando disso?
então eu consigo continuar fazendo o que eu já estava fazendo, né? E tem um limite do que essas áreas técnicas, do que esses profissionais de sustentabilidade conseguem fazer sem um suporte, sem uma priorização da governança. Então, por isso que eu continuo mantendo aí o G como principal, por causa disso. Eu acho que se a gente não tiver os líderes engajados e entendendo isso, assim, tipo, sim, é desafiador, sim, é desconfortável. Eu acho que a agenda da sustentabilidade, ela, por definição, é uma agenda desconfortável, porque eu estou mexendo em temas tabus, né? Em preservação de meio ambiente, em diversidade. Diversidade é um tema super difícil de trabalhar, né? Em fornecedores, o fornecedor que é mais ético, ele custa mais caro, e aí eu estou disposta a fazer isso, né? Porque pagar salário custa, trabalho escravo é redução de custo operacional. Olha o absurdo do que a gente pode falar aqui, né? Indo no limite ali, quase uma caricatura. Mas a hora que a gente trabalha isso seriamente, a gente vai precisar rever modelo de negócio, a gente vai precisar rever posicionamento e precisa de liderança na mesa para fazer isso. E vai precisar, dentro do pilar de governança, rever como está a alta administração da empresa, o conselho de administração. Será que no conselho ainda permanece aquele percentual vexatório de apenas 8% de mulheres? Aumentando, né? A gente já Hum. tem algumas iniciativas importantes, além dos programas de formação de mulheres em conselho, tanto o IBGC tem isso, né? O IBGC é Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E vale dizer, o IBGC, inclusive, esse ano tomou uma ação super inovadora e importante, e lançou a Agenda Positiva de Governança. Estão trazendo, né? O IBGC fez 25 anos esse ano e trouxe uma agenda para trabalhar os próximos 25. E dentro desse documento, eles trouxeram a diversidade como um dos pilares e as questões ambientais e sociais como um dos pilares também. O G não, porque o G é tudo, né? Ele é o IBGC que a gente está falando. Mas dentro desse parâmetro, assim, a gente começa a ver que tanto o Instituto Brasileiro de Governança, outras escolas, São Paulo também tem um programa de formação de conselheiras, enfim. Ao mesmo tempo que a gente tem, de um lado, a capacitação dessas mulheres para ocupar cargos em conselho, de outro, a gente começa a ter uma pressão dos investidores. Então, alguns investidores lá fora já votam contra chapas de conselho que não tenham 30% de mulheres. Aqui no Brasil, pelo menos uma, porque a média é tão baixa que a gente precisa baixar a barra ainda. Logo, logo a gente chega. E Goldman Sachs, por exemplo, diz que não faz mais IPO de empresas que não tenham pelo menos uma mulher no conselho. IPO Então, o para o próprio nosso mercado ouvinte é abrir o financeiro. capital, né? Isso, desculpa. É isso aí, é a empresa que decide abrir o capital em bolsa, e para ele fazer essa primeira oferta de ações, né? IPO em inglês é Initial Public Offer, então oferta inicial de ações, ele precisa pelo menos ter uma mulher ali no conselho de administração. E faz sentido, né, Rosana? Porque a diversidade, ela não é só cota, né? Claro, a gente pode ter ações afirmativas, elas podem ser importantes em alguns momentos, Sim. mas não é só isso, a gente traz outros olhares, outras soluções. Diversidade é muito próxima de inovação nas empresas. Agora, Maria Eugênia, digamos que eu tenho uma empresa que está toda errada, mas quer se tornar uma empresa do bem, integrar todos esses Uhum. valores do sistema ESG. Vocês fazem um diagnóstico da situação, depois apontam ali as dificuldades. Como é exatamente o trabalho que vocês desenvolvem? Legal. O que a gente tem aqui é um trabalho inicial realmente de diagnóstico, como você falou. Então, a gente tem uma metodologia, vale dizer que além de apoiar as empresas, a gente apoia investidores. Então, a gente analisa as empresas que têm, por exemplo, ações na Bolsa de Valores e fala para os investidores, olha, o que esses caras têm de bom, o que esses caras têm de risco, porque isso pode representar um risco também, né? Desde um acidente, como a gente já viu acontecer com algumas empresas, Vale, Braskem esse ano, enfim, tem outros vários exemplos aí de acidentes ambientais, até incidentes com o seu setor de varejo, de violência com cliente. E a gente pode citar o caso recente que aconteceu com o Carrefour, vale dizer, a gente fez uma reunião super legal com eles para entender e para dar esse feedback de como eles podem, inclusive, melhorar em relação a essa agenda, mas não é só eles, né? Se a gente pegar todos os incidentes de discriminação em shopping, em supermercado, tem lotes, tem um monte de empresa que já teve esse tipo de problema. E nesse Então, caso, Maria Eugênia, a empresa não dadas essas pode se agendas, eximir da responsabilidade, dizendo que isso foi uma jamais. atitude do fornecedor dela, né, do terceiro que ela contrata, porque uma empresa que quer realmente ser sustentável precisa monitorar continuamente o trabalho dos seus fornecedores e colaboradores. Sem dúvida. E aí, assim, é uma questão de corresponsabilidade.
né? De você estar junto assinando aquele negócio. E isso vale não só para as empresas com os fornecedores, mas até em termos de regulação mesmo, o Banco Central olha para isso, a corresponsabilidade dos bancos, por exemplo, financiando as empresas. Né? O cara que eu estou viabilizando uma empresa que tem trabalho escravo, eu estou financiando o cara, portanto, eu de alguma forma permito que aquele trabalho escravo exista. Né? Será que esse banco não pode ser de alguma forma corresponsável? Então, existe todo um movimento no próprio setor financeiro também de entender como é que os bancos podem olhar essa agenda e, portanto, olhar as empresas, aí as empresas olham os fornecedores, tem toda uma cadeia, né, para a gente trabalhar esses temas. E não, de forma alguma, as empresas têm que sempre estar olhando as suas cadeias de valor aí, que a gente chama, não só para trás, como para frente, né? O que os clientes fazem, o que os fornecedores fazem, é uma gestão que a gente chama de stakeholders, né? De stakeholders são as partes interessadas, todos os públicos aí que a empresa se relaciona no seu contexto de negócio. Então, instituições financeiras, gestoras, bancos, corretoras não podem mais alegar falta de conhecimento, porque se existe uma empresa como a sua, que faz todo o diagnóstico, que avalia as empresas que são de fato sustentáveis, elas têm nas mãos informações importantes para, de fato, investir naquelas empresas que estão pensando no futuro das próximas gerações. Só que hoje em dia, Sim. Maria Eugênia, o que a gente observa é que mesmo com todas essas informações disponíveis, o mercado financeiro ainda pensa em lucrar antes de mais nada. O que está faltando para ver uma conscientização maior? Eu acho que a gente fazer, e cada vez mais isso já está na agenda e já está na conta, mas é a gente fazer a relação entre o ESG, a sustentabilidade e o lucro. Uhum. Porque, no fim, as coisas não se dissociam. Uma empresa que não está olhando para essa agenda, ela é uma empresa mais arriscada, ela é uma empresa que não tem uma gestão tão boa, porque ele não está olhando tanto para o longo prazo, para a estratégia. Enfim, o mundo está mudando, né? A gente tem uma nova geração de consumidores, de profissionais, de investidores que quer olhar para isso como decisão de consumo, como decisão de investimento e escolhendo onde eles querem trabalhar. A gente tem um regulador que já está olhando para isso e querendo entender de que forma que isso pode representar um risco e, portanto, o que eu tenho que exigir que as empresas façam, o que eu tenho que exigir que os investidores façam. Eu já tenho um monte de contas e estudos que mostram que as empresas que têm essas práticas são mais rentáveis. Uhum. Porque elas são mais inovadoras, elas são mais atentas ao seu contexto, elas fidelizam melhor o cliente, elas atraem melhores profissionais, elas têm um processo mais eficiente, então elas têm uma redução de custo, elas têm uma probabilidade muito menor de ter um acidente, como os que aconteceram recentemente, e, portanto, essas empresas tendem a ter um lucro melhor também. Então, você dizer que eu não vou olhar a sustentabilidade porque eu estou aqui para ganhar dinheiro, o fundo que eu fazia gestão era o fundo mais rentável que a gente tinha nas carteiras. Né? A gente fez hoje, esse ano, um estudo aqui na Resultante, a gente analisa aí 150 empresas, mais ou menos. As minhas 35 melhores contra as minhas 35 piores. Conta de soma e média simples, tá? Nada robusto, acadêmico e calculístico aqui. Pegamos uma média simples, as 35 melhores e as 35 piores. A queda das ações em 2020 das piores empresas foi o dobro das melhores. Uhum. Eu tive as melhores empresas caindo uns 9 e poucos por cento, as piores 20,3%. Então, é muita diferença. A hora que todo mundo conseguir entender que isso também faz negócio e que isso também faz resultado, aí eu não tenho mais o dilema, entendeu? A gente precisa, na verdade, talvez, quebrar o dilema. Eu estou com a informação aqui que vocês avaliam hoje 150 empresas listadas na B3, né, na Ibovespa, e outras tantas de capital fechado, né? Isso. Cita para a gente, então, quais são essas empresas, as mais conceituadas no sistema ESG. É bom que a gente divulgue, né, quem está realmente comprometido com a agenda sustentável. A gente sempre fala muito de Natura, né? Porque a Natura sempre é a primeira que vem na cabeça de todo mundo quando fala em sustentabilidade. De fato, eles são pioneiros, assim, sem dúvida nenhuma, talvez no setor corporativo, os grandes pioneiros. Mas a própria B3 é uma empresa que tem muito esse olhar, né? Não só pela sua agenda de administração de negócios e etc., mas se a gente for olhar a Bolsa, ela é o grande intermediário entre os investidores e as empresas, né? E ela ali naquele meio de campo, ela tem um papel de fomentar essa agenda. Então, de que forma que ela incentiva o investidor a olhar, de que forma que ela incentiva a empresa a adotar a prática. E eles têm vários programas já historicamente muito legais.
índices de sustentabilidade, enfim, né, que é para a gente poder seguir uma referência de mercado, programas de incentivo com as Nações Unidas, eles participam de uma estratégia global ali que chama Sustainable Stock Exchanges, né, que é as bolsas de valores sustentáveis do mundo. Em outros setores, Renner, por exemplo, no varejo, é uma empresa super preocupada com essa agenda, e que inclusive teve já incidentes, o que a gente quer dizer é que não existe empresa perfeita, eu costumo falar que se apertar demais não sobra nem a Natura, É isso que eu queria te mas perguntar. Quando uma empresa é flagrada com alguma atitude, alguma iniciativa considerada não sustentável, o uhum. investidor promove imediatamente o desinvestimento nessa empresa ou, tipo, espera um tempo para que ela possa se readequar? Depende muito do incidente e depende muito da postura da empresa, né? Uhum. Normalmente, vamos lá, vamos falar de um incidente grave como o caso de trabalho escravo. Trabalho escravo talvez seja um tema unânime, ninguém vai falar, tudo bem, trabalho escravo. Não é possível, né, a gente, num dia de hoje, ainda aceitar uma prática desse tipo. Mas vamos colocar então esse caso que talvez seja aí dos temas mais graves que a gente pode trabalhar dentro da agenda das companhias. Se a empresa incorrer num caso, e é possível, porque por mais que existam controles, existam processos, também existem furos, também existem, enfim. E em ESG a gente brinca aqui que cada machadada é uma minhoca. Se você começar de fato a procurar, você vai encontrar melhorias, vai encontrar falhas, vai encontrar pontos sensíveis. E vamos colocar, então, esse caso. Primeiro, a gente precisa entender: é uma questão pontual ou sempre acontece? A gente tem empresas não listadas, mas tem empresas, até aqui em São Paulo, que já foram 5 casos de trabalho escravo. O cara já teve ameaça de perder a licença de CMS no estado, enfim. Daí você sabe que, cara, Uhum. você não está querendo fazer nada, né? Agora, pegar o próprio caso da Renner, que aconteceu, inclusive, a informação pública. No dia seguinte que ela entrou na carteira do índice de sustentabilidade, ela teve um incidente de trabalho escravo em um fornecedor, né? Então, ela foi anunciada, foi na segunda, na terça-feira ela teve. Hum. Agora, imediatamente, qual foi a postura da empresa? E aí é o tal do G de novo, né? Como é que a companhia se prepara para lidar com o incidente? Então, eles colocaram um fato relevante na CVM, né, que é um comunicado oficial da empresa ao mercado, dizendo que eles reconheciam que eles tiveram uma falha operacional, fazendo um depósito em juízo para o pagamento de indenizações daqueles colaboradores, descredenciando aquele fornecedor imediatamente. Então, trouxeram uma série de medidas compensatórias que demonstrava que, cara, de fato, isso é uma falha operacional. Uhum. Então, aconteceu, foi um incidente grave, vamos rever o processo? Vamos melhorar? Né? O que eu vou aprender com isso? Agora, o cara que vira para mim e fala assim, não, isso aí foi do meu fornecedor, isso aqui não tem nada a ver comigo, aí já me acende uma baita de uma luzona vermelha. Não pode Ou lavar as então, mãos se de ele... jeito nenhum, né, Maria Eugênia? De jeito nenhum, de jeito Uhum. nenhum. Agora, a gente está Então, tem falando várias. dessa pressão toda, né, das empresas se adequarem ao sistema, porque hoje o próprio consumidor já não tolera empresas que incorram em trabalho escravo, trabalho infantil, falta de cuidado com a preservação ambiental, dentre outros elementos. A pressão internacional que está vindo de fora, principalmente com relação aos investidores, né? A gente teve recentemente um grupo grande de grandes investidores enviando uma carta aberta às embaixadas Uhum. brasileiras pedindo pelo fim do desmatamento, mudança na política ambiental do governo, no sentido de mostrar realmente um cuidado ambiental. Essa pressão faz de fato algum efeito? Tem mobilizado as Sem empresas nesse dúvida. sentido? Sem dúvida. Ontem o ministro Paulo Guedes fez na reunião interministerial uma fala em que ele explicitamente disse que um dos aspectos fundamentais para que a gente integre a agenda da OCDE é aumentar a integração de questões ambientais, sociais, de governança corporativa junto às empresas, ao nosso setor financeiro. Então, Uhum. acho que assim, isso já está na pauta política, isso é uma questão relevante para acordos internacionais, e não só para a entrada de capital estrangeiro, mas para a própria exportação de produtos brasileiros. A gente já tem redes supermercadistas lá fora, né, principalmente Europa falando, acho que tem uma Inglaterra, França, se não me engano também já teve alguma coisa, de querer boicotar produtos brasileiros por entender que eles eram favoráveis ou que de alguma forma tinham um impacto sobre desmatamento. Acho que a nossa imagem não pode ser levada para fora com esse nível. Até Uhum. porque a gente tem excelentes programas. Não estou dizendo que a gente não tem desmatamento, muito pelo contrário, de fato é um problema gravíssimo, precisa ser endereçado, aumentou sensivelmente, isso não pode acontecer. Mas o que aconteceu? E aí até vou fazer um paralelo do copo meio cheio, que eu sempre tento olhar, porque costumo comunicar quem trabalha com sustentabilidade, ou ele é um otimista, ou ele não vai aguentar muito tempo. Aham. Mas
ao mesmo tempo que a gente teve uma série de questões ali complicadas e controversas que todo mundo sabe, porque todo mundo assiste aí os jornais, mas a gente teve, ao mesmo tempo, uma corrida do setor privado nesse sentido, de falar, fica tranquilo que aqui no quintal está tudo bem. Uhum. Então, quanto mais a gente viu algumas controvérsias no âmbito ali do desmatamento, enfim, de políticas públicas e etc., sem querer falar mal de ninguém, mas toda vez que a gente tem esse efeito reativo da política pública, o que a gente tem visto é um movimento proativo do setor privado em querer compensar isso para não perder exportação, para não perder fluxo de investimento, para não perder, enfim, para não se prejudicar em função de uma política reativa. Isso aconteceu muito com o Trump nos Estados Unidos, né? Então, o ESG nos Estados Unidos até o Trump, eu falo que o Trump ele tirou o tema da página 24 do caderno D e colocou na capa do Financial Times. Então, quando a gente vê aqui, na verdade, que a gente tem, às vezes, uma postura mais reativa em relação a essa agenda do próprio poder público, o setor privado e o setor financeiro correm para entender do que é. A gente nunca falou tanto de Amazônia como a gente fala nos últimos anos aqui no Brasil. A gente nunca, depois que veio aquela nuvem de fumaça, né, que parou aqui em São Paulo, que parou no Sudeste, a gente passou a discutir esses temas com muito mais ênfase. O mundo está querendo saber mais sobre esses temas, também por causa de posturas reativas. Então, acho que existe uma compensação natural do setor privado, do consumidor, enfim, do investidor, quererem entender melhor e aí sim se posicionar, enfim. Então, eu tento sempre olhar o copo meio cheio, que a agenda também avançou por causa disso. E a gente tem que notar, né, Maria Eugênia, que o setor empresarial hoje, as grandes empresas, estão inseridas em cadeias globais, cujas exigências são altíssimas. Então, independentemente do país em que aquela empresa está instalada, do tipo de governo, se ele é engajado ou não com as questões da sustentabilidade, o empresário lida diretamente com uma cadeia muito mais ampla. Sim, sim. Existem tanto são fornecedores como são clientes. Existe todo um sistema. Hoje a gente não tem mais, né? Não existe mais a regionalização, a localização do sistema econômico. A gente vive num sistema globalizado e que precisa considerar essas relações como um filtro aí, né, da agenda de comércio, da agenda de negócios. Então, várias empresas hoje, eu lembro que eu conversei outro dia com uma empresa de papel e celulose, e eles estavam falando que desde, acho que uns 2 anos atrás, eles recebem questionamentos que vinham uma vez a cada mês, 6 meses, chegando toda semana. Se mudar o código florestal, se você não tiver mais que ter reserva legal, você vai ter ou não vai ter? Você vai seguir a lei ou você vai seguir a boa prática? O que você vai fazer? Qual que é? Então, a pressão para que isso seja cada vez mais uma responsabilidade de cada um, independente da prática de governo, é muito grande. Os empresários reportam a você a pressão vinda dos consumidores? Dos consumidores menos que a dos investidores. Em geral, o que a gente vê que tem vindo muito são pressões dos investidores. Quem tem acionista lá fora, né, porque algumas empresas elas são listadas aqui no Brasil, mas tem investidor estrangeiro que compra as ações. E várias das empresas têm uma composição grande de investidor estrangeiro. Quanto mais eles têm esses investidores estrangeiros, maior é a pressão para que eles reportem mais, para que eles exponham melhor os resultados deles. Agora, o local também já está começando a perguntar. Então, agora a gente já não tem mais essa desculpa de só quem tem um investidor estrangeiro na composição aí de seus acionistas que precisa reportar alguma coisa. Maria Eugênia, agora na pandemia, a gente viu que os olhares se voltaram para ampliação das redes de proteção social, maior cuidado com a preservação do meio ambiente. Você notou aí na resultante um aumento no número de pessoas, de empresas procurando os serviços para tentar se adequar mesmo ao sistema em razão da pandemia? Olha, até difícil falar de aumento de demanda num ano como que a gente está vivendo, mas é um absurdo. A gente tinha 3 ou 4 investidores, hoje a gente tem 15 investidores na nossa base, que representam aí um percentual significativo dos fundos de investimento no Brasil. A gente atendia algumas empresas, a gente hoje está com quase 30 projetos rodando aqui ao mesmo tempo, de empresas, de investidores, de bancos, de associações, enfim, a gente coordena aqui, a gente tem um projeto até com, não só aqui, inclusive como em agências internacionais de cooperação. A gente tem uma parceria, por exemplo, com a GIZ, que é a Agência de Cooperação do Governo Alemão, num projeto que a Alemanha apoia a agenda de finanças sustentáveis no Brasil, chama-se Projeto Fibras, e esse projeto tem uma componente junto de reguladores, enfim, existe um laboratório de inovação financeira
que é coordenado pela CVM, pela GIZ, pela ABDE, Agência de Bancos de Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, é um monte de gente, né, um organismo aí multi-stakeholder, discutindo a agenda e fomentando, a gente participa disso institucionalmente, apoia na coordenação de alguns dos grupos de trabalho. Então, é empresa, é associação, é multilateral, acho que todo mundo esse ano, de fato, se atentou. E você falou das redes de proteção social, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é: a pandemia escancarou o S. Acho que a gente já tinha, na questão de governança, uma agenda muito bem estruturada e desenvolvida. Acho que depois da agenda de mudanças do clima, e aí já de mais de 10 anos, mas principalmente nos últimos 4 anos, a Agência de Mudanças do Clima tomou uma proporção maior, né? O falar do clima, o tal do efeito Greta, gosto ou não gosto da Greta, ela está mobilizando milhões de pessoas para falar, e é uma menina de 16, 17 anos de idade, então o quanto que isso também não representa essa nova geração e o que a gente precisa estar preparado para a chegada deles. Mas eu acho que o S ele ainda estava um pouco intangível, assim. O que é esse tal desse S, né? O que eu preciso olhar? Olhar a satisfação do colaborador, olhar, não sei. Eu acho que esse ano a gente descobriu o S, né? O S a gente ter desigualdade social que a gente tem no Brasil, fragiliza as empresas, porque fragiliza o meu mercado consumidor, fragiliza a minha mão de obra. Porque o cara que ele tá com a família dele passando fome, ele não vai trabalhar direito. O cara que tá preocupado com a janta dele hoje à noite não vai trabalhar direito, não vai ser produtivo. Então a gente tem problemas ligados aí, né, de tudo isso se ligando no econômico. No fim das contas, eu acho que a gente, enfim, conseguiu entender que a economia ela não é um fim em si mesmo, né? A economia ela é consequência do uso de recursos naturais para um bem-estar social. A gente não tem, normalmente a gente coloca a economia quase como uma entidade, né? E eu, como economista, posso falar, porque estudei bastante o tema, mas a gente está descobrindo que a economia, na verdade, é consequência. Que sem sociedade a gente não tem economia e que sem meio ambiente a gente não tem sociedade. Maria Eugênia Buozzi, sócia fundadora da Resultante, escritório especializado em traduzir e poder abastecer as empresas, as instituições financeiras com os conceitos ESG. Muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Boa sorte, fiquei muito feliz de entrevistá-la e ver que uma mulher tão jovem, tão talentosa, está contribuindo tanto para a agenda sustentável no Brasil e no mundo. Maria Eugênia. Rosana, um prazer enorme falar com você, admiro demais o seu trabalho, fiquei muito feliz com essa conversa e eu estou sempre à disposição, vamos trocar muita ideia. Sem falar que é linda, né, gente? Justo quem fala.